Oi, boa tarde. Meu nome é Bruno Aragão. Estou dando início à leitura do livro O que é Semiótica, de Lúcia Santaedia, editora brasiliense. Primeiros passos para a semiótica. Semiótica, ótica pela metade? Ou semiótica, estudo dos símios? Essas são, via de regra, as primeiras traduções com relação à brincadeira, que sempre surgem na abordagem da semiótica. Aí, a gente tenta ser sério e diz: o nome semiótica vem da raiz grega semeion, que quer dizer signo. Semiótica é a ciência dos signos. Contudo, pensando esclarecer, confundimos mais as coisas, pois nosso interlocutor, com olhar de surpresa, compreende que se está querendo apenas dar um novo nome para a astrologia. Confusão instalada. Tentamos desenredar dizendo: não são os signos do zodíaco, mas signo, linguagem. A semiótica é a ciência geral de todas as linguagens. Mas assim, ao invés de melhorar, as coisas só pioram, pois então o interlocutor, desta vez com um olhar de cumplicidade, segredo desvendado, replica: ah, agora compreendi. Não se estuda só o português, mas todas as línguas. Nesse momento, nós nos damos conta desse primordial, enorme equívoco que, de saída, já ronda a semiótica: a confusão entre língua e linguagem. E para deslindá-la, sabemos que temos de começar as coisas de seus começos, agarrá-las pela raiz. Caso contrário, tornamo-nos presas de uma rede em cuja tessitura não nos enredamos e, por não nos termos enredado, não saberemos lê-la, traduzi-la. Aqui encontro a função deste pequeno volume sobre semiótica. Juntos perseguirmos as questões desde seus começos, para que, por fim, cheguemos a um patamar que torne possível ao meu leitor prosseguir, caso queira, livre no seu próprio caminho de investigação e de descoberta. Uma definição ou um convite? Alguns anos atrás, em um seminário sobre semiótica realizado em uma das cidades do Brasil, um aluno que permanecia ainda muito curioso, apesar de já ter assistido a algumas palestras, subitamente me perguntou: mas afinal, o que é semiótica? Assim, de chofre, tomada de surpresa, no corredor de passagem de uma sala a outra, devo ter respondido algo parecido com isto: quando alguma coisa se apresenta em estado nascente, ela costuma ser frágil e delicada. Campo aberto a muitas possibilidades, ainda não inteiramente consumadas e consumidas. Esse é justamente o caso da semiótica, algo nascendo e em processo de crescimento. Esse algo é uma ciência, um território do saber e do conhecimento ainda não sedimentado, indagações e investigações em progresso. Um processo como tal não pode ser traduzido em uma única definição cabal, sob pena de se perder justo aquilo que nele vale a pena, isto é, o engajamento vivo, concreto e real no caminho da
instigação e do conhecimento. Toda definição acabada é uma espécie de morte, porque, sendo fechada, mata justo a inquietação e curiosidade que nos impulsionam para as coisas que, vivas, palpitam e pulsam. Sei que, em vez de dar uma resposta direta e positiva, função que provavelmente me cabia na ocasião, estava tentando armar uma estratégia de sedução. Em lugar de saciar a sua curiosidade, só queria aumentá-la. Contudo, o peso das certezas é sempre mais forte que os das dúvidas. Recebi, por isso, uma segunda pergunta que, aliás, não era mais uma pergunta, mas uma crítica só levemente velada. Que importância pode ter isso para nós? Nós que temos a resolver um problema muito mais prioritário e urgente, o da miséria e da fome. Acenei, então, mais uma vez, com uma sugestão de resposta. Há duas espécies de fome: a da miséria do corpo, esta mais fundamental e determinante, visto que interceptadora de quaisquer outras funções, necessidades e realizações humanas. Mas há também a carência de conhecimento, este outro tipo de fome. Nossa luta tem de ser travada sempre simultaneamente em ambas as direções. A semiótica está rapidamente se desenvolvendo em todas as partes do mundo. Por que haveremos nós de cruzar os braços, ficando à espera dos gestos de sopa científica que os outros poderão, porventura, nos deixar de sobra? Linguagens verbais e não verbais. Antes de tudo, cumpre alertar para uma distinção necessária. O século XX viu nascer e está testemunhando o crescimento de duas ciências da linguagem. Uma delas é a linguística, ciência da linguagem verbal. A outra é a semiótica, ciência de toda e qualquer linguagem. As principais relações fundamentais de semelhança e oposição entre ambas são problemas que tentaremos ir focalizando oportunamente no decorrer do percurso que iremos efetuar neste livro. Como ponto de partida, porém, que tentemos desatar o nó de um equívoco de base, a diferença entre língua e linguagem em conexão com a diferença que buscaremos discriminar entre linguagens verbais e não verbais. Tão natural e evidente, tão profundamente integrado ao nosso próprio ser, é o uso da língua que falamos e da qual fazemos uso para escrever. Língua nativa, materna ou pátria, como costuma ser chamada, que tendemos a nos desaperceber de que essa não é a única e exclusiva forma de linguagem que somos capazes de produzir, criar, reproduzir, transformar e consumir. Ou seja, ver, ouvir, ler, para que possamos nos comunicar uns com os outros. É tal a distração que a aparente dominância da língua provoca em nós que, na maior parte das vezes, não chegamos a tomar consciência de que o nosso estar no mundo, como indivíduos sociais que somos, é mediado por uma rede intrincada e plural de linguagem, isto é, que nos comunicamos também por meio da leitura e ou produção de formas, volumes, massas, interações de forças, movimentos, que somos também leitores e ou produtores de dimensões e direções de linhas, traços,
cores, enfim. Também nos comunicamos e nos orientamos por meio de imagens, gráficos, sinais, setas, números, luzes, por meio de objetos, sons musicais, gestos, expressões, cheiro e tato, através do olhar, do sentir e do apalpar. Somos uma espécie animal tão complexa quanto são complexas e plurais as linguagens que nos constituem como seres simbólicos, isto é, seres de linguagem. Cumpre notar que a ilusória exclusividade da língua, como forma de linguagem e meio de comunicação privilegiados, é muito intensamente devida a um condicionamento histórico que nos levou à crença de que as únicas formas de conhecimento, de saber e de interpretação do mundo são aquelas veiculadas pela língua, na sua manifestação como linguagem verbal, oral ou escrita. O saber analítico que essa linguagem permite conduziu à legitimação consensual e institucional de que esse é o saber de primeira ordem, em detrimento e relegando para uma segunda ordem todos os outros saberes mais sensíveis, que as outras linguagens, as não verbais, possibilitam. No entanto, em todos os tempos, grupos humanos constituídos sempre recorreram a modos de expressão, de manifestação de sentido e de comunicação sociais outros e diversos da linguagem verbal, desde os desenhos nas grutas de Lascaux, os rituais de tribos primitivas, danças, músicas, cerimoniais e jogos, até as produções de arquitetura e de objetos, além das formas de criação de linguagem que viemos a chamar de arte. Desenhos, pinturas, esculturas poéticas, cenografia e etc. E quando consideramos a linguagem verbal escrita, esta também não conheceu apenas o modo de codificação alfabética criado e estabelecido no Ocidente, a partir dos gregos. Há outras formas de codificação escrita, diferentes da linguagem alfabeticamente articulada, tais como hieroglifos, pictogramas e ideogramas. Formas estas que se limitam com o desenho. Em síntese, existe uma linguagem verbal, linguagem de sons, que veiculam conceitos e que se articulam no aparelho fonador. Sons estes que, no Ocidente, receberam uma tradução visual alfabética, linguagem escrita, mas existe simultaneamente uma enorme variedade de outras linguagens que também se constituem em sistemas sociais e históricos de representação do mundo. Portanto, quando dizemos linguagem, queremos nos referir a uma gama incrivelmente intricada de formas sociais de comunicação e de significação que inclui a linguagem verbal articulada, mas absorve também, inclusive, a linguagem dos surdo-mudos, o sistema codificado da moda, da culinária e tantos outros. Enfim, todos os sistemas de produção de sentido, aos quais o desenvolvimento dos meios de reprodução de linguagem proporcionam hoje uma enorme difusão. Após o século XX, pós-revolução industrial, as invenções de máquinas capazes de produzir, armazenar e difundir linguagens, a fotografia, o cinema, os meios de impressão gráfica, o rádio, a TV, as fitas magnéticas, etc., povoaram nosso cotidiano com mensagens e informações que nos espreitam e nos esperam. Para termos uma ideia das transmutações que estão se operando no mundo da linguagem, basta lembrar que, ao simples apertar de botões, imagens, sons, palavras,
A novela das 8, um jogo de futebol, um debate político. Invadem nossa casa e a ela chegam mais ou menos do mesmo modo que chegam a água, o gás ou a luz. É claro que, no sistema social em que vivemos, estamos fadados a apenas receber linguagens que não ajudamos a produzir. Somos bombardeados por mensagens que servem à inculcação de valores que se prestam ao jogo de interesses dos proprietários dos meios de produção de linguagem e não aos usuários. Contudo, a discussão dessas contradições seria assunto para outro livro que, aliás, já consta desta coleção Primeiro Passos. O que é indústria cultural? Assim que passemos aqui para a observação mais cuidadosa da extensão que um conceito lato de linguagem pode cobrir. Considerando-se que todo fenômeno de cultura só funciona culturalmente porque é também um fenômeno de comunicação, e considerando-se que estes só comunicam porque se estruturam como linguagem, pode-se concluir que todo e qualquer fato cultural, toda e qualquer atividade ou prática social constituem-se como práticas significantes, isto é, práticas de produção de linguagem e de sentido. Iremos, contudo, mais além. De todas as aparências sensíveis, o homem, na sua inquieta indagação para a compreensão dos fenômenos, desvela significações. É no homem e pelo homem que se opera o processo de alteração dos sinais. Qualquer estímulo emitido pelos objetos do mundo, em signos ou linguagens, produtos da consciência. Nessa medida, o termo linguagem se estende aos sistemas aparentemente mais inumanos, como as linguagens binárias, de que as máquinas se utilizam para se comunicar entre si e com o homem, a linguagem do computador, por exemplo, até tudo aquilo que, na natureza, fala ao homem e é sentido como linguagem. Haverá, assim, a linguagem das flores, dos ventos, dos ruídos, dos sinais de energia vital emitidos pelo corpo e, até mesmo, a linguagem do silêncio. Isso tudo sem falar do sonho, que desde Freud já sabemos que também se estrutura como linguagem. Até onde vai a semiótica? Aqui tocamos um ponto que nos permite retomar a questão de onde partimos. As linguagens estão no mundo e nós estamos na linguagem. A semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno como fenômeno de produção de significação e de sentido. Seu campo de indagação é tão vasto que chega a cobrir o que chamamos de vida, visto que, desde a descoberta da estrutura química do código genético, nos anos 1950, aquilo que chamamos de vida não é senão uma espécie de linguagem, isto é, a própria noção de vida depende da existência de informação no sistema biológico. Sem informação não há mensagem, não há planejamento, não há reprodução, não há processo e mecanismo de controle e comando. No caso da vida, estes são necessariamente ligados a uma linguagem, a uma ordenação obtida a partir de um compartimento armazenador da informação como a DNA, substância universal portadora do código genético. Portanto,
Os dois ingredientes fundamentais da vida são energia, que torna possíveis os processos dinâmicos, e informação, que comanda, controla, coordena, reproduz e, eventualmente, modifica e adapta o uso da energia. Sem a linguagem, seria impossível a vida, pelo menos como a conceituamos agora. Algo que se reproduz, que tem um comportamento esperado e certas propensões. Nessa medida, não apenas a vida é uma espécie de linguagem, mas também todos os sistemas e formas de linguagem tendem a se comportar como sistemas vivos, ou seja, eles reproduzem, se readaptam, se transformam e se regeneram como as coisas vivas. Caracterizado o campo de abrangência da semiótica, podemos repetir que ele é vasto, mas não indefinido. O que se busca descrever e analisar nos fenômenos é sua constituição como linguagem. Neste sentido, embora a semiótica se constitua num campo intrincado e heteróclito de estudos e indagações que vão desde a culinária até a psicanálise, que se intrometem não só na meteorologia como também na anatomia, que dão palpites tanto a cientistas políticos quanto ao músico, que imprevistamente invadem territórios que se querem bem protegidos pelas bem demarcadas fronteiras entre as ciências. Isso não significa que a semiótica esteja sorrateiramente chegando para roubar ou pilhar o campo do saber e da investigação específica de outras ciências. Nos fenômenos, sejam eles quais forem, uma nesga de luz ou um teorema matemático, um lamento de dor ou uma ideia abstrata da ciência, a semiótica busca divisar e deslindar seu ser de linguagem, isto é, sua ação de signo, tão só e apenas. E isso já é muito.